Nossa reflexão de hoje é uma reflexão diferente, porque nós temos duas liturgias, então duas missas. Amanhã nós temos outro evangelho, outras leituras, se conectam de alguma forma, né? Mas nós temos hoje, primeiro, o dever de esclarecer para os nossos catequizandos, os nossos jovens, o que é a festa de Pentecostes, liturgicamente falando, né? Se chama Pentecostes, como vocês podem ver aí, prefixo grego penta, né? Porque acontece 50 dias depois da festa da Páscoa. Então, 50 dias depois da festa da Páscoa, daí penta, nós celebramos o Pentecostes, que na verdade já é uma festa antiga do Antigo Testamento, que os judeus de alguma forma chamavam a festa das tendas, né? Da manifestação do Senhor, quando o Senhor veio fazer morada no meio de Israel. Então esse esclarecimento litúrgico acho que é importante, né? Às vezes a gente escuta as palavras, mas nós não sabemos o que elas significam. Então tem uma espiritualidade muito bonita na festa de Pentecostes, porque a festa das tendas em Israel, um dos significados dela era a reverência à presença do Senhor, né, que veio habitar entre os homens. E como vocês sabem, a Arca da Aliança, ela ficava guardada numa tenda. E o acampamento mudava, a tenda mudava e a arca ia junto. Quando se construiu o templo de Jerusalém, não tinha mais necessidade da Arca da Aliança ficar na tenda, ficava num lugar chamado Sanctus Sanctorum, que em latim significa, né, o Santo dos Santos, mas a festa da tenda continua existindo para recordar não somente o tempo de deserto, mas também a maravilha da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então Pentecostes tem um significado milenar, não é uma festa simplesmente cristã, por assim dizer, mas ela tem uma raiz judaica, né? Muito importante. E além desse esclarecimento mais teológico, que é importante, vocês estão na catequese e precisam aprender essas coisas básicas da fé, que muitos de nós não tivemos oportunidade de aprender, ou porque não tivemos interesse, ou porque não tivemos uma catequese que nos ajudasse. Vocês estão tendo? Eu queria resgatar duas coisas na festa de Pentecostes de hoje. A primeira coisa que eu queria resgatar, fazendo um paralelo com a leitura de amanhã, que vocês nem escutaram, é o simbolismo da língua, que está lá na primeira leitura. Na primeira leitura nós escutamos, narra a história da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma história famosa na Bíblia, né? Que é simplesmente a história dos homens que, querendo chegar a Deus, resolveram construir uma grande torre. E aí Deus, olhando para eles, para aquela prepotência, disse, né, como se dissesse assim, né? Não é vocês que chegam até a mim. Isso é muito bonito e muito importante, né? Não é o ser humano que tem a força de chegar até a mim, mas sou eu na sua misericórdia, na minha misericórdia, Deus dizendo, né? Sou eu na minha misericórdia que me aproximo do ser humano. E aí ele, de alguma forma, manda um espírito de confusão, e eles não conseguem construir a torre, né? Porque se você pede tijolo e o cara te entrega um serrote, se você pede serrote e alguém te entrega tijolo, você não consegue construir. Então, Torre de Babel traz para a gente uma espiritualidade da confusão, da prepotência do ser humano que acha que por ele mesmo pode chegar a Deus, né? Isso é muito importante. Toda vez que eu digo isso, alguém fica meio bravinho comigo e vem depois perguntar o que eu quis dizer, porque nós estamos num momento em que nós colocamos muita ênfase na nossa vontade e na nossa força, né? E essa ênfase na nossa vontade e na nossa força acaba tirando Deus do centro da nossa vida. Então eu quero, eu consigo, né? Inclusive as igrejas pregam isso, né? Traz a sua carteira para você ser abençoado, para você ter prosperidade. É uma inflação do eu muito grande. E hoje na Torre de Babel o que nós escutamos é Deus derrubando essa prepotência do homem. Vocês realmente não podem nada sem mim. Vão construir torre nenhuma. E aí nasce então essa história do espírito de confusão. Então, se Torre de Babel significa espírito de confusão, amanhã nós vamos ver o relato de Pentecostes que vai trazer o contrário. A Torre de Babel é o homem que tenta chegar até Deus. O que vocês estão celebrando hoje, que é Pentecostes, é o Espírito de Deus que vem até o homem. Então, na primeira leitura, é um movimento ascendente. O homem, na sua arrogância, tenta subir a Deus. No Novo Testamento, com a encarnação e o Espírito Santo dado, é Deus que desce
até o homem, né? Tem uma imagem muito bonita na Capela Sistina, né, de Michelangelo, que vocês conhecem, que é aquela imagem da criação, né, ela é famosa, de Deus tentando colocar o dedinho lá, não é isso? No dedo do homem que está sendo criado. E tem ali um vão, e este vão significa justamente o espaço para a graça de Deus agir, né? O espaço para a graça de Deus agir na igreja é o coração aberto ao Espírito Santo de Deus. Então é muito importante isso. Terceiro e último ponto, e termino, porque nós queremos dar uma ênfase à adoração finalzinho. Nós temos ali os 7 dons do Espírito Santo, que são muito famosos, vocês, né, já conhecem, a catequese fala para a gente, né, direitinho: sabedoria, inteligência, ciência, temor de Deus, piedade, fortaleza e conselho. Esses dons devem ser estudados na catequese. Se vocês não estudaram, né, devem estudar ainda, imagino. Mas eu queria hoje, além de citar o dom, falar de um fruto do Espírito. Presta bem atenção. Se o fruto do espírito da confusão, lá no Antigo Testamento, na Torre de Babel, né? Aliás, perdão, é isso mesmo, se o fruto do espírito de confusão, lá na Torre de Babel, ele é a falta de comunicação, o espírito de Pentecostes derramado, né, na comunidade dos discípulos, que nós vamos escutar amanhã o Evangelho, ele vai trazer para a gente o contrário da confusão, um fruto muito bonito, que é o fruto da união. A gente vai escutar isso também em Romanos 8, amanhã na segunda leitura. E aí, de forma bem rápida e bem direta, para todo mundo que está aqui: como que a gente sabe se a pessoa está possuída pelo Espírito de Deus? Porque tem muita gente aí possuída por outros espíritos. O espírito diabólico, o espírito de riqueza, o espírito de ganância, o espírito de inveja, o espírito de deboche. Nós temos um montão de gente possuídos por outros espíritos. E os sinais são claros. Descobrir se a pessoa está possuída ou não por um espírito maligno é muito claro, né? De vez em vez ou outra, nós não temos um padre exorcista aqui na diocese, mas todos os padres recebem a ordem do exorcismo, né, quando ordenam. Então nós não temos exorcista maior, né? Mas sempre o padre é chamado quando tem alguma coisa. Outro dia um psiquiatra me liga, né? Padre, esgotou aqui as possibilidades da psiquiatria e mesmo da neurologia. A gente não consegue entrar. O senhor é psicólogo, o senhor faz uma análise aí psicológica ou vai para a sua área, né? Vê se a menina tá possuída, né? Aí manda a pessoa para que eu possa fazer a análise, né? O padre o tempo todo faz a análise daquilo que são as espiritualidades que dominam a vida da pessoa. E descobrir se uma pessoa está possuída de forma maligna é muito fácil. Mas também é muito fácil descobrir se uma pessoa está possuída pelo Espírito Santo de Deus. Qual que é o principal sinal que resume tudo isso da posse do Espírito de Deus? Tem vários, tá? Tem vários. Mas qual é o principal sinal evangélico de que uma pessoa está possuída pelo Espírito de Deus? Alguém sabe? Pode chutar, não tem problema não. Hã? Escutei aí, hã? Pode dar uma salva de palmas. Pode dar, realmente. Está possuída pelo Espírito Santo, com certeza. É a alegria. O principal sinal da vida do Espírito de Deus em nós é a alegria. É a alegria. Mas não é a alegria do bobo alegre. Porque tem a alegria do bobo alegre, né? Quando o time ganha, quando a minha conta bancária está gorda, quando o namoradinho diz que te ama, não acredita em tudo, mas a gente fica alegre. Isso é a alegria dos tolos. Não é essa alegria, porque essa alegria é fácil. Essa alegria é a alegria humana. É a alegria baseada na esperança, quando você não tem motivo para sorrir e mesmo assim você continua sorrindo. Quando você chega cansado da escola, quando você está com um problema em casa. Adolescente pode ser possuído pelo Espírito de Deus? Claro que sim, vocês são batizados. Vocês podem ter uma vida alegre mesmo vivendo os dramas que vocês vivem em casa? Claro que sim. Então o sinal de que o Espírito Santo de Deus está em nós é a alegria. Por isso a igreja sempre escreve alguma coisa sobre a alegria, né? Evangelho Gáudio, né? Essa encíclica é importante, né?
a Gaudium et Spes, que é um documento importante, sempre a igreja coloca a palavra alegria no anúncio do Evangelho, porque ele é o maior sinal de que o Espírito Santo está presente em nós. Atenção, vou terminar, hein? Se você reza, mas anda triste, tem alguma coisa errada na sua vida. Tem aquela espiritualidade medieval que o santo tem que ser triste. Como que eu gosto e sinto falta do Padre Léo, da Renovação Carismática lá da Canção Nova, porque o Padre Léo tinha uma forma muito especial de falar para nós. Eu gosto muito, né, da Renovação Carismática, porque a Renovação Carismática trouxe isso para a gente precisa aprender a colher os frutos de cada linha teológica. A igreja não é uma, a igreja é plural, a igreja tem muitas linhas teológicas, e cada linha teológica colabora com um elemento. Uma das coisas que a Canção Nova, a Renovação Carismática trouxe para a nossa igreja, é ressaltar que a alegria é o fruto mais precioso do dom de Deus. Por isso o Padre Léo pregava contando piada. As pessoas não entendiam, eu pensava que ele era um bobo alegre, né? Não, o Padre Léo não era um bobo alegre, era um padre cheio do Espírito Santo de Deus, morreu com câncer terrível, alegre. Agora nós temos os padres e os pastores de plantão que tentam imitá-lo, né? Deve imitar a Cristo e não a ele, porque é Cristo que é a fonte, e que às vezes não consegue como o Léo conseguia. Mas eu quero trazer a memória do Padre Léo, porque ele ensinou para essa juventude, que agora não é tão jovem mais, né? Já chegou aos 40, que o principal fruto do Espírito Santo de Deus é a alegria. Então, dá uma olhadinha para o seu coração aí, e vê se mesmo em meio às coisas que você está sofrendo, porque vocês estão sofrendo, todos nós estamos, em dores de parto, né? Quando a gente entra na adolescência, tanta coisa chata, além da escola, que é um chato necessário, nós temos a cobrança dos pais, nós temos a catequese. Nossa, 7 horas da noite o padre inventa no sábado uma missa, e pede que todo mundo vá. Tarde de espiritualidade, sábado, o catequista, né, sofre, o padre também sofre com isso, mas vocês sofrem. Olha para dentro do coração de vocês e veem se o que está aí é tristeza ou alegria. Se é tristeza, procure rapidamente o seu padre ou outro padre, porque tem alguma coisa errada no seu coração, né? É claro que a gente não está proibido de ser triste não, tá, gente? A gente pode viver momentos de tristeza. Agora, se a minha vida é sempre uma vida triste, eu rezo, venho à igreja e continuo triste, tem alguma coisa errada, não é possível. Que Deus de amor e de alegria é esse que eu adoro, que o culto dele não enche meu coração de alegria? Eu arrisco a dizer, não estou julgando vocês, cada um amarra a carapuça como servir. Mas se você, meu irmão, minha irmã, nós vamos celebrar Corpus Christi daqui uns dias. Vou dizer uma coisa muito séria. Se você, durante esse tempo todo de comunhão, nunca se emocionou e nunca ficou emocionadamente alegre com a Eucaristia que você recebeu, você até hoje não fez sua primeira comunhão, sabia? E eu arrisco dizer, pesado isso, tá, catequistas, que muitas das nossas crianças não fizeram ainda a primeira comunhão. Receberam a primeira Eucaristia, mas a primeira comunhão, que é a fusão entre as duas almas, a minha alma e a alma de Deus, muitos de nós não recebemos ainda. Não é que sempre a gente tem que sentir, Deus é maior que o nosso sentimento, mas um dos frutos é a alegria. Por isso eu amo quando acabei de atender agora um rapazinho de 13 anos que precisava conversar comigo, e a mãe trouxe para conversar, né? E saí desse atendimento inspirado. Que bonito quando você vê um rapazinho de 13 anos, literalmente cheio do Espírito Santo, preocupado com coisas que nem adultos estão preocupados. É muito bonito isso. Coração aberto, para receber o Espírito. Se você fecha o seu coração, se o seu coração está fechado, você vai jogar fora essa experiência. É por isso que tem tarde de espiritualidade, catequese, santa missa, pregação, para que talvez algum dia o nosso coração duro, como o coração dos homens da Torre de Babel, se abra à graça do Espírito, e aí, quem sabe, nós não consigamos sentir a mesma paz que os apóstolos e os discípulos sentiram naquele dia de Pentecostes. Louvado seja
o nosso Senhor Jesus Cristo.